Módulo 4. Aplicação de refratários. Este módulo visa proporcionar uma análise detalhada das diversas aplicações de refratários, destacando as particularidades de cada uma e os critérios para a seleção de materiais apropriados. O conteúdo se concentrará nas técnicas de aplicação de refratários e nas melhores práticas para garantir sua eficácia em diferentes ambientes industriais. Objetivos específicos: analisar os diversos tipos de aplicações de refratários, compreender as condições específicas de cada aplicação, fornos, calhas, queimadores, chaminés, e como os materiais refratários devem ser escolhidos para atender a esses desafios. Abordar os critérios de seleção de materiais e técnicas de aplicação. Explorar como selecionar materiais refratários de acordo com fatores como temperatura, pressão, impacto físico e os diferentes ambientes de operação. Analisar as técnicas e processos de aplicação de refratários. Detalhar as fases de planejamento e aplicação, incluindo as principais técnicas como grefagem e projetamento. Conteúdo 1. Fornos, calhas, queimadores e chaminés. O uso de refratários é uma necessidade crítica em diversas indústrias, particularmente na fundição, metalurgia e na produção de cimento e vidro. Os refratários são essenciais para a proteção de equipamentos contra condições extremas de temperatura e corrosão. A seguir, são descritas as aplicações mais comuns desses materiais e os desafios enfrentados em cada uma. 1.1. Identificação dos componentes, onde os refratários são aplicados. Fornos. Os fornos são amplamente utilizados para aquecer materiais, como metais, cerâmicas e vidro. O revestimento refratário dentro de um forno protege a estrutura metálica e mantém a temperatura interna estável. Calhas, usadas principalmente para transporte de metais fundidos em processos como a fundição de ferro e aço. As calhas precisam ser revestidas com materiais que possam resistir à erosão e às temperaturas elevadas. Queimadores. Em sistemas de combustão, os queimadores requerem refratários para controlar a chama e minimizar as perdas de calor. O revestimento tem a função de proteger as superfícies expostas ao calor extremo e à radiação da chama. Chaminés. Usadas para exaustão de gases de combustão, as chaminés devem ser revestidas com materiais refratários para resistir ao impacto dos gases ácidos e às temperaturas elevadas. O revestimento também protege contra a corrosão química. 1.2 Desafios específicos em cada aplicação. Cada aplicação de refratários possui desafios específicos, incluindo fornos. A principal dificuldade é a resistência térmica, em face de ciclos térmicos extremos e choques térmicos que ocorrem devido ao aumento e diminuição rápidas da temperatura. Calhas. A resistência à abrasão e à erosão causada pelo fluxo contínuo de metais fundidos exige materiais refratários com alta resistência ao desgaste. Queimadores. A grande quantidade de calor gerada e a necessidade de controle preciso da temperatura fazem com que os queimadores necessitem de materiais refratários que também resistam a gases de alta corrosividade. Chaminés. As chaminés enfrentam desafios relacionados à corrosão causada por gases ácidos e pela necessidade de resistência ao calor, sem perder a integridade estrutural do revestimento. Critérios para a seleção de refratários. A seleção do material refratário adequado depende de uma série de fatores ambientais e operacionais. As principais considerações envolvem temperatura, pressão, impacto físico e a natureza do ambiente. Considerações sobre temperatura, pressão e impacto físico. Temperatura. A temperatura é o fator mais importante na seleção de refratários. Materiais como cerâmicas refratárias e cermets são selecionados para suportar temperaturas que podem ultrapassar 1000 graus Celsius, dependendo da aplicação. Pressão. Refratários também precisam resistir a pressões elevadas, especialmente em fornos de alta pressão e calhas que transportam metais fundidos. O material deve ser escolhido com base na resistência à compressão e à deformação. Impacto físico. Muitos ambientes de fundição e processamento de metais expõem os refratários a impactos físicos devido à movimentação de materiais ou alterações rápidas de temperatura. Nesse caso, a resistência mecânica ao impacto é fundamental. Seleção de materiais para diferentes ambientes. A seleção de materiais refratários varia conforme o ambiente específico. Ambientes de alta temperatura. Materiais com alta fusão, como óxidos, alumina sílica ou carbeto de silício,
são mais adequados para essas aplicações. Ambientes corrosivos. Para ambientes onde gases ácidos ou metais fundidos são presentes, refratários à base de alumina ou grafite oferecem maior resistência à corrosão. Ambientes abrasivos. Em processos de fundição e transporte de materiais sólidos, refratários cerâmicos com alta dureza e resistência à abrasão, como carbeto de silício, são necessários. Tipos de materiais disponíveis. Os materiais refratários podem ser classificados em diferentes tipos, cada um adequado para necessidades específicas. Os materiais cerâmicos, metálicos e compostos têm aplicações variadas. Materiais cerâmicos, metálicos e compostos para refratários. Cerâmicos são os mais comuns, oferecendo boa resistência a altas temperaturas e isolamento térmico. Exemplos incluem a alumina, sílica e o carbeto de silício. Metálicos. Embora menos comuns, os refratários metálicos, como o aço inoxidável ou o ferro fundido, podem ser utilizados para fornecer resistência mecânica em ambientes onde não há necessidade de altas temperaturas. Compostos. Os materiais compostos, como os cermets, são frequentemente usados em ambientes de alta temperatura e alta abrasão, como nas calhas de fundição de ferro. Comparação entre carbeto de silício, Cialon e cermet. Carbeto de silício possui alta resistência ao choque térmico e à abrasão, sendo frequentemente utilizado em fornos e calhas de fundição. Cialon, um material composto à base de cerâmica e nitreto de silício, é altamente resistente à corrosão e ao desgaste, adequado para ambientes extremamente agressivos. Cermet, composto de cerâmica e metal, o cermet é altamente resistente ao desgaste e à oxidação, ideal para aplicações que exigem resistência à corrosão e a temperaturas elevadas. Projeto de revestimento refratário. O projeto de revestimentos refratários é um processo crítico para garantir o desempenho ideal e a longevidade do material em operação. Fases de planejamento e aplicação de revestimentos. O planejamento de um revestimento refratário envolve as seguintes fases: análise das condições de operação, compreensão do tipo de forno, calha ou queimador, além das condições de temperatura, pressão e ambiente químico. Escolha do material refratário. Baseado nas condições operacionais, deve-se escolher o material que ofereça as melhores propriedades para resistir a esses fatores. Projeto do revestimento. O design do revestimento deve incluir a espessura, forma e tipo de material adequado. A aderência ao substrato e a resistência à corrosão também devem ser consideradas. Aplicação do revestimento. A aplicação pode envolver técnicas como grefagem, projeção a quente ou grefagem manual, dependendo da área a ser revestida e do tipo de material escolhido. Técnicas de aplicação de refratários. As técnicas de aplicação de revestimentos refratários incluem: grefagem, técnica em que o material refratário é aplicado diretamente sobre o substrato em forma de pasta ou massa. Projeção a quente, utilizada para aplicar materiais refratários em camadas finas, sendo uma técnica comum para revestir fornos. Revestimento por grefagem manual, requer que o operador aplique o material refratário à mão, geralmente em casos de reparos ou pequenas áreas de aplicação. Carbeto de silício, Cialon e cermet. Estes materiais compostos oferecem uma combinação de cerâmica e metal, permitindo que sejam mais adequados a condições extremas de operação. Características e aplicações desses materiais. Carbeto de silício, ideal para aplicações que envolvem abrasão e altas temperaturas, usado em calhas e fornos. Cialon, usado principalmente em ambientes com alta resistência à corrosão. Cermet, popular em indústrias que exigem resistência à erosão e resistência mecânica em altas temperaturas. Vantagens e limitações. Carbeto de silício. Vantagens incluem alta resistência ao choque térmico. Limitação: pode ser quebradiço em determinadas condições de operação. Cialon, resistente à corrosão e desgaste. Limitação: custo elevado. Cermet, oferece boa resistência ao desgaste. Limitação: preço mais alto e uso limitado a condições específicas de temperatura e pressão. A cura e secagem dos refratários são processos críticos para garantir a resistência e durabilidade do material. Os processos de cura envolvem o controle da umidade e a estabilização da estrutura do material refratário. A cura é essencial para melhorar a resistência ao choque térmico e à abrasão. Uma secagem inadequada pode resultar em fissuras ou falhas, comprometendo a resistência do material. O controle adequado de temperatura e tempo durante o processo de secagem é fundamental. Conclusão do módulo 4. Neste módulo, exploramos as aplicações de refratários em fornos,
calhas, queimadores e chaminés, detalhando os desafios específicos de cada aplicação. A seleção do material adequado e as técnicas de aplicação, como grefagem e projeção a quente, são cruciais para o desempenho ideal do revestimento. Além disso, discutimos as vantagens e limitações de materiais como carbeto de silício, Cialon e Cermet, e a importância de processos adequados de cura e secagem.